Bom, dando sequência às nossas videoaulas sobre cargas móveis, nós vamos começar a traçar, a aprender a traçar as linhas de influência, que por definição é uma representação gráfica ou analítica do valor de um certo efeito numa dada seção, quando uma carga unitária percorre a estrutura de cima para baixo. Então nós vamos, a partir de hoje, traçar as linhas de influência. Sem nos preocuparmos inicialmente como vai ser a utilização dessa linha, desse traçado. Então, nós podemos ter linha de influência para estruturas isostáticas e linha de influência para estruturas hiperestáticas. Hoje nós vamos começar a estudar as linhas de influência isostáticas. Então nós vamos começar pela viga biapoiada, que é a viga mais simples que a gente pode ter. Então imagine o seguinte, que eu tenho a seguinte viga, uma viga biapoiada, e eu vou querer traçar algumas linhas de influência. Vou definir uma seção S qualquer, definir a distância para essa seção, a distância, por exemplo, X, definir os apoios A e B e vamos traçar, por exemplo, inicialmente, vamos ver como é bastante simples o traçado dessas linhas de influência. E nós vamos fazer da maneira mais simples, que é o traçado gráfico. Então aqui no desenho de cima tem a nossa carga, P igual a 1, percorrendo essa estrutura. Essa carga, se a gente referenciar uma abscissa Z, esse Z pode ser 0, o Z pode ser L, comprimento da viga. L. Então, por definição, que a gente acabou de relembrar aqui, se nós quisermos traçar a linha de influência do momento fletor em S, o que é que nós fazemos? Em primeiro lugar, a primeira coisa em mente que a gente deve ter é o seguinte, que nas estruturas isostáticas, todas as linhas de influência, tanto de esforço cortante, como de esforço normal, como de momento fletor, elas são sempre compostas de trechos lineares, são sempre retas. Eu posso ter pontos angulosos, pontos de inflexão, mas sempre serão, seus trechos serão lineares. Então, sabendo disso, para traçar uma linha de influência, eu sempre vou precisar de 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu faço uma reta. Essa reta representa a linha de influência. Então, se eu quiser traçar a linha de influência do momento fletor em S, nós vamos ter o seguinte, nós podemos fazer um traçado gráfico. Como é que a gente faz esse traçado gráfico? A partir da seção que nós estamos pedindo a linha de influência, nós baixamos aqui uma ordenada, ou uma linha, até cortar o eixo da barra que nós estamos representando como se fosse a viga AB. Então nós temos aqui a nossa seção S, ok? Eu agora só vou representar aqui a linha de influência. Ali está, digamos, a figura com a carga P igual a 1, que vai percorrer a estrutura de ponta a ponta.
Só para a gente entender, pessoal, imagine o seguinte, que essa carga P esteja aqui em cima do apoio A. Então, se a carga P estiver em cima de A, P igual a 1, eu vou ter uma reação de 1 aqui. Isso significa dizer que a reação em B é 0. Ora, então o momento fletor em S também é 0. Por quê? Porque se essa carga, essa reação é 0, 0 vezes alguma coisa é 0. Então, por definição, a gente viu o seguinte, que a linha de influência de um efeito elástico qualquer, esse efeito elástico, pessoal, pode ser um esforço simples, uma deformação, uma rotação, é um efeito elástico qualquer. Tá? É a representação gráfica do valor desse efeito, esse efeito desse momento fletor, por exemplo, é o valor, é a representação gráfica do valor desse efeito nessa seção provocado por uma carga unitária que percorre a estrutura. Ora, então a gente inicialmente, falado o seguinte, se a carga estiver bem aqui, nessa posição, o valor do momento em S é a ordenada que está imediatamente abaixo da carga. Se a minha carga estiver bem aqui, o valor do momento em S é o valor da ordenada abaixo da carga. E assim sucessivamente. Ora, então se minha carga está em A, o momento em S, já que a reação é 1 também, é 0 aqui. Então, essa linha de influência passa pelo ponto A. Se a carga estiver em B, essa reação P igual a 1 estiver em B, essa reação aqui é 1 e aqui é 0. Então, a ordenada da linha de influência, que é o momento fletor na seção, é 0. Então, eu já sei que vai passar por esse ponto e por esse ponto. Tá ok? Nós poderíamos fazer o seguinte, colocar a carga rigorosamente em cima da seção. Trazer a carga e colocar bem aqui, ó. Se eu colocar esta carga nessa seção, eu vou ter uma reação aqui e outra reação aqui, me dando momento fletor em S. Quem é o momento fletor em S? É essa reação multiplicada por esse braço de alavanca. E eu represento esse momento aqui. Ok? Mas a gente pode fazer isto de uma maneira gráfica, mais prático. Como é que graficamente a gente traça uma linha de influência? Então, aqui está a nossa seção. Vamos representar aqui a nossa seção, S, e nós fazemos graficamente aqui o seguinte. Nós pegamos esta ordenada, ou essa distância desse ponto para esse, e marcamos aqui para baixo. Ok? Então, esse tamanho aqui, quem é? L menos X. Então, vou pegar L menos X, que é esse pedaço, e marco aqui, L menos X. E vou ligar este ponto, que eu sei que a linha de influência vai passar por aqui. Eu vou marcar esse ponto aqui. Pronto. Onde esta reta cruza com a reta que passa pela seção, ela muda de direção. Então, aqui nós teríamos a nossa linha de influência do momento fletor na seção S. Veja como é simples o traçado. Ok? Poderíamos fazer utilizando o apoio desse lado. Então, ao invés de pegar essa distância daqui e marcar aqui, eu pego essa distância e marco para cá. Quem é essa distância daqui para cá? É X. Eu marco aqui X. Pego aqui e marco X. E ligo este ponto àquele. Onde cruzar, vai sofrer uma inflexão. Então, tanto faz eu ir pela esquerda como pela direita. Aqui é a nossa linha de influência do momento fletor na seção S, que é positivo. Agora nós vamos fazer de maneira numérica, eu vou dar valores só para vocês terem uma ideia. Digamos que esse vão aqui tenha 4 metros. 4 metros. Só para a gente
ter números para pensar. E essa seção S está situado a uma distância 1 metro. Então nós teríamos 3 metros aqui. 3 metros. O que é que nós fazemos? Repetindo o que a gente já fez anteriormente, nós vamos pegar este 1 metro e vamos marcar aqui para baixo. 1 metro. Pegar essa distância aqui e marcar. 1 metro. É um traçado auxiliar. Marcamos aqui 1 metro. Interligamos este ponto a este de maneira apenas auxiliar. Depois, marcamos a ordenada da seção e onde esta linha auxiliar cruza com a ordenada da linha da seção, ela sofre uma mudança de direção e aqui tem a nossa linha de influência. Poderíamos ter marcado 3 metros para cá, tá? Mas a gente vai procurar sempre a menor abscissa para os desenhos ficarem melhor colocados. Então aqui a nossa linha de influência. Como é que eu consigo determinar esta ordenada aqui? Através de regra de 3, bastante simples. A gente pode fazer o seguinte, eu posso dizer que esta ordenada y aqui, assim ó, y está para 1, assim como este tamanho 3 está para 4. Aqui nós tiramos que y é igual a 0,75. Então, esta ordenadazinha aqui vale 0,75. Ok? Muito fácil, né? Aliás, facílimo de traçar a linha de influência. Lembrando que esta linha de influência recebe um sinal positivo quando tracionar as fibras inferiores. É o primeiro contato que a gente está tendo com linha de influência. Dessa maneira, nós vamos dar o prosseguimento fazendo a análise, digamos assim, de outras linhas de influência. Por exemplo, se nós quisermos traçar a linha de influência da reação vertical em A. Linha de influência, deixa eu escrever aqui, linha de influência do momento fletoriense. Tá? Se eu quiser traçar a linha de influência de VA, da reação vertical em A, aqui nesse ponto A, o que é que nós fazemos? Quando esta carga estiver aqui nessa posição, P igual a 1, quanto é que vale esta reação VA? Vale 1. A carga está aqui, a reação é imediatamente abaixo e aquela reação é 0. Então, quando essa carga estiver bem aqui, a reação em A é 0 e quando a carga estiver bem aqui, a reação vertical é 1. Então, eu venho aqui e marco a ordenada 1. Vem para cá. Então eu já sei que ela passa por esse ponto de ordenada 1 e por este ponto de ordenada 0. Então aqui está a nossa linha de influência da reação vertical em A. Digamos, convencionado, que isso aqui é positivo, porque a reação vertical é convencionada, a reação de baixo para cima é positiva. Então a reação aqui está de baixo para cima. Diferentemente dos diagramas, a gente não achuria as linhas de influência. As linhas de influência são diferentes no tratamento das linhas de influência, dos diagramas de esforço simples. Do mesmo jeito, pessoal, se eu quiser traçar, por exemplo, a linha de influência do esforço cortante em S. Então, vamos colocar aqui, ó.
na mesma seção S, eu vou querer traçar a linha de influência do cortante em S. Então, o traçado gráfico é o seguinte: nós marcamos uma ordenada -1 aqui para cima e uma ordenada +1 aqui para cima. Veja como a coisa é muito simples. Duas ordenadas. Ligamos este ponto a este, ó, através dessas duas retas paralelas, ó. E a nossa linha de influência é então isso aqui. Pronto. Esta é a linha de influência do esforço cortante em S. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte: quando a carga estiver bem aqui, ó, quando a carga estiver nessa posição, P barra P igual a 1, quanto é que vai ser o nosso cortante em S? Vai ser essa ordenada aqui, Y. Então, muito fácil de nós traçarmos essas linhas de influência. Essa linha de influência, alguns autores usam o contrário. Nós marcamos o +1 aqui para cima. Uma outra opção seria essa daqui, ó. Nós marcamos +1 aqui para cima e -1 aqui para baixo. Aqui está a nossa seção S. Ligamos este ponto a este e esse ponto a esse. E fazemos a linha aqui. Então aqui nós temos, nesse caso aqui, essa linha é representada aqui como sendo positiva, né? Nós marcamos +1 para baixo, essa daqui -1. Nessa outra representação, o mais está para cima, mas isso não importa, o menos está aqui. É o mesmo desenho, só está representado de modo diferente, ok? Então nós temos aqui as principais linhas de uma viga biapoiada.